Bem-vindos ao nosso Pode Sim. Hoje nós vamos para o capítulo 50 do livro A Grande Espera, no Santuário do Carmelo. Lembrando que o nosso livro, o livro que a gente está trabalhando aqui, ele tem 51 capítulos, Possivelmente concluiremos ele no nosso próximo encontro. Na verdade, o capítulo 51 é um pouco maior, vamos ver como é que a gente trabalha ele, mas o 50 é bem menor, certamente vamos concluir no capítulo de hoje. Para vocês que fazem parte dos 95% que ouvem o Pode Sim e não votaram, aproveite, estamos na última semana, não cai o dedo. Consultamos amigos espirituais, eles disseram que não vai cair o dedo de ninguém se votar, tá certo? Não há perigo, apenas vote, porque estamos aqui decidindo até a próxima semana o modelo do nosso próximo, dos nossos próximos programas Pode Sim. Bem, deixemos de conversa e vamos ao capítulo 50. Para quem não lembra, os nossos amigos, Marcos, Lisandro, Josafá, Joel e outros estavam a caminho do Santuário do Carmelo, um monte famoso que tem muitas histórias aí registradas no Antigo Testamento, tá certo? O último programa foi sobre um encontro com outros companheiros de um outro grupamento essênico, possivelmente o de Qumran, e aí a gente viu que eles já estavam com uma série de problemas, estavam comprometidos, estavam fazendo o famoso culto à riqueza hoje, que já chegou ao extremo, e aí não teriam condição de acompanhá-los naquelas tarefas. Bem, esse foi o Pode Sim anterior, o 40, estamos no 41. Eles chegam próximo ao Monte Carmelo. E aí Marcos descreve o santuário. Quando ele diz o santuário, assemelhava-se à modesta habitação comum e nada apresentava exteriormente que se lhe revelasse a posição sagrada. Comecemos aqui com uma reflexão que precisa ser ouvida com o coração, tá certo? À medida em que a gente entende a atividade, vou falar da atividade espírita, e aqui estávamos falando da atividade dos essênios, mas toda e qualquer atividade que tem por finalidade a nossa espiritualização, é importante observar algumas características, Uma delas acabou de ser dita, quer dizer, era um local pequeno e modesto. E quando a gente fala modesto, não estamos falando que tem que ser sujo, feio, mal cuidado, etc, 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 nem o extremo, de uma falsa humildade, falsa porque compreendida como sujeira, desorganização e etc, mas também não precisamos, com a desculpa de homenagear a Deus ou aos espíritos, irmos para o excesso do luxo, porque muitas vezes é o desejo da nossa vaidade, tá certo? Então, é interessante isso, quer dizer, o santuário, um dos santuários, um dos grupamentos essênicos preparados para entender a mensagem do Cristo, além, obviamente, do grupamento do Lisandro, foi o Cristo que foi lá, ainda adolescente, importante que a gente não esqueça isso, o Carmelo também, o Santuário do Monte Carmelo, que se caracterizava também por essa simplicidade. O que é que isso tem a ver com o Espiritismo? O que é que Kardec diz? Então, a gente tem essa referência dos essênios, a gente tem uma referência ainda mais valiosa para nós, cristãos, que, de todas as denominações que respeitamos, que vemos na figura do Cristo um verdadeiro mestre, que o Cristo também não teve muitos discípulos próximos. O que eu quero dizer é o seguinte: o grupo que Jesus trabalhava, o processo evolutivo, o processo educativo mais direto, era um grupo pequeno. Estamos falando aí de 12 apóstolos, e talvez, uma pessoa ou outra, eventualmente alguém devia se juntar a um grupo, passar um período, mas estamos falando de 12 apóstolos, aquelas pessoas que de fato estavam ali constantemente com ele. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar uma coisa que Kardec coloca
no Livro dos Médiuns, já no final, onde ele fala da organização dos centros espíritas. E sabe o que Kardec sugere? Um doce feito de fluido espiritual para que não engorda, né? E é mais delicioso para quem acertar. O que é que Kardec fala a respeito do tamanho dos grupos espíritas? Kardec vai explicar uma série de questões que estão embutidas no que eu disse. Quer dizer, num grupamento pequeno ocorre afinidade espiritual, ocorre integração maior entre os encarnados e, consequentemente, entre os desencarnados. Num grupamento menor, nós temos menos espaço para calúnia e para intriga, porque as pessoas se conhecem, são próximas, tem uma possibilidade real de desenvolver relações verdadeiras. Como consequência direta e imediata, nos grupamentos grandes, tudo isso fica muito mais complicado. Kardec vai colocar que as melhores comunicações sempre foram nos grupos pequenos, né? Ele chamava de reuniões íntimas, reuniões familiares, né? Feitas ali, né, em casa das famílias, com poucos convidados, na sala ali, né? Na sala de visita com poucos convidados e convidados próximos. Isso é fundamental, porque para que tenhamos fenômenos mediúnicos mais interessantes, é preciso criar esse ambiente. Se a gente fizer um rápido retrospecto na própria história do Espiritismo, veremos que as grandes obras foram recebidas em grupamentos pequenos, né? Em grupamentos pequenos, no Brasil e no exterior. Então, vamos para Kardec. O que é que Kardec diz além disso? Ele vai falar que a própria administração é mais fácil, né? Óbvio. Se a gente tem uma sala alugada, ou se a reunião é na garagem da casa de alguém, num ambiente adequado, né, do ponto de vista físico mais pequeno, tudo é fácil, né? A conta de luz é mais fácil, o aluguel é mais fácil caso haja, a limpeza é mais fácil, quer dizer, qualquer coisa que venha a ser necessário, uma pequena reunião se resolve. Kardec vai ser um pouco mais rigoroso do que eu estou sendo aqui, tá certo? Por favor, quem tem interesse nesse tema, leia, porque é importante ter essa reflexão, né? E nós estamos falando do futuro, tá certo? O que já está, já está. Kardec vai falar o seguinte, que o ideal do centro espírita é que ele tenha de 15 a 20 pessoas. Livro dos Médiuns, consultem. Kardec chega a afirmar o seguinte: é melhor, né, termos, 20 centros espíritas com 20 pessoas do que um centro espírita com 400. Quer dizer, Kardec dá referências matemáticas. E não é por acaso. Kardec vai defender esse grupo de 15 a 20 pessoas, por quê? Porque nesse grupo é possível isso, né? Cristo colocou, né, elegeu 12. Kardec, que fundou, estruturou e coordenou como presidente, apesar de não querer, mas era sempre reeleito, né? E se eu tivesse lá, eu tinha votado nele com certeza. A Sociedade Parense de Estudos Espíritas, às vezes havia tensão, porque muitos membros empolgados queriam entupir de gente, aceitar sócios de tudo que era canto e jeito. Kardec sempre segurou com rigor, né, o número de sócios, né, de integrantes da Sociedade Parisiense. Por quê? Porque a obra do Espiritismo é a obra da transformação íntima. E esses ambientes mais tranquilos, com mais sintonia, mais integrados, favorecem. Não estou dizendo que se tiver tudo está automático, mas eles são, segundo defende Kardec, parece que o Cristo também, né, muito mais favoráveis ao processo de integração, de conhecimento e de transformação íntima. Claro, não estou falando de instituições de trabalho social, que de acordo com a estrutura, as características, precisam ser grandes muitas vezes, né? Aí falando do ponto de vista da administração, você muitas vezes precisa de uma estrutura maior para ter escala, né? Às vezes você precisa de um hospital que vai atender determinadas necessidades, vai precisar de equipamentos caríssimos. Você não tem sentido ter equipamentos caríssimos para atender um número ínfimo de pessoas, tá? Então não estou falando disso. Estou falando de grupamentos em que a prioridade é o processo da evolução espiritual, da prática do bem, da autotransformação, da caridade, né? Entendida como o Livro dos Espíritos. Benevolência,
benevolência para com todos, indulgências para imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, são esses grupos mais simples, menores, favorecem. Bem, o fato é o que chama a atenção disso, porque me chamou a atenção isso, né? Quer dizer, grupamentos que cresceram e ficaram ricos não estavam preparados para entender a palavra do Cristo. Como o Santuário do Carmelo estava, né, eles de comum acordo seguiram para lá para avisar, a grande estrela já chegou, né, eles foram para lá avisar o que o Cristo tinha orientado para eles, para que os irmãos do Carmelo também pudessem seguir ensinamentos superiores aos que eles viviam, que já eram muito elevados, né, dos essênios. O fato é que quando eles chegam lá, Marcos levava Lisandro, né, numa pequena carroça, uma carroça pequena, modesta, né, e eles chegam, se aproximam, e Marcos vai avisar Lisandro, que parece estar dormindo, quando Marcos se dá conta e vê que Lisandro está desencarnado, né? Temos aí a desencarnação do nosso querido Lisandro, né? E aí Marcos chama os amigos, avisa. Vou ler aqui um pequeno trecho para a gente observar a reação desses espíritos, né? Como vocês acham que eles reagiram? Vou deixar a pergunta no ar. Os companheiros circundaram a carriola, né, a carroçazinha. Mal acreditavam no que viam. Espíritos forjados nas lutas, vergaram-se ao peso da provação inesperada. Os olhos claros de Marcos banhavam-se na dor incontida. De seu coração saíam-lhe dolorosas interrogações, né? Que interrogações eram? Por que Lisandro os deixara no momento em que mais precisavam dele, né? Porque agora, quando iniciavam a jornada da vida, o mestre os deixara desamparados de sua orientação pessoal. Tão absortos que se encontravam na própria dor, que não notaram a presença dos irmãos. Quer dizer, eles estavam bem próximos. Marcos foi avisar Lisandro, né? Viu que ele tinha desencarnado. Ficaram absortos nesses pensamentos e, quando se deram conta, os irmãos do Carmelo já estavam. Bem, se você disse, eles não vão sofrer, porque são espíritos já forjados na dor, afinal de contas, espíritos que foram, né, convocados, o Cristo foi lá em pessoa, ainda adolescente, chamá-los para a missão da renovação da Terra, né? Marcos, um espírito já dessa imensa evolução, né? A gente viu que ele foi preso, se manteve absolutamente tranquilo e etc, etc. Jesus visitou na cela, conversaram e ele sofreu muito. Olha que ponto essencial para a gente refletir. Porque às vezes a gente cria uma ilusão terrível e se afunda e se atormenta nessa ilusão. Não, a gente cria duas ilusões, né? Ninguém sabe qual é a pior. Uma é que espírito superior não sente, não sofre. Outra, que é pior ainda, né? Que a gente é espírito superior. Aí a gente não se permite sofrer. E aí sofre bem mais, cria trauma. E também não permite os outros sofrerem. Então vamos começar pela segunda, né? Nós não somos espíritos superiores, os 2 ou 3 que talvez escutem esse programa me perdoem, mas os 90 e tantos % não são, incluindo a mim. Então não somos espíritos superiores, 2. Mesmo que fôssemos, deveríamos valorizar o sentimento e nunca negá-lo, porque se o espírito é superior, ele não nega seu sentimento, porque ser espírito superior significa ser espírito emocionalmente maduro, encarnado ou desencarnado. Então, vejam aí, eles estão absorvidos na dor incontida, né? Marcos está com os olhos, né? Está chorando. E se perguntando, mas agora, a gente sempre pergunta isso agora, né? Porque a gente não quer que aconteça nunca, né? Se distanciar das pessoas que amam. E eles estavam ali, iam chamar os irmãos para começar a grande tarefa. Lisandro desencarna. Eles pegam o corpo, os irmãos chegam, né? Levam até a pequena habitação lá do Santuário do Carmelo, colocam o corpo. E aí unem os corações em cânticos de submissão aos desígnios de Deus. Olha aí o que é espírito superior. Ele sofre, ele sente, ele chora, mas não há revolta.
Ele permite que o seu coração se expresse plenamente e não há revolta. Não sendo espírito superior, a gente deve permitir que o coração se expresse plenamente e vai haver revolta, né? E aí a gente ora para que essa revolta não nos consuma, não seja algo exagerado, porque espírito atrasado sempre tem revolta, né? Senão não era atrasado. Mas a gente deve orar para que essa revolta não se torne a questão central. E aí, com esses cânticos de submissão, vamos ver o que acontece. Olha que enterro maravilhoso, né? Enterro no sentido de, né, sepultamento, de oração, né, de despedida. Não vou ler todo, vou ler trechos. E aí começou a anoitecer e eles nem notaram que o local começou a se iluminar. O teto escuro, cravado na rocha, estava uma espécie de caverna, de cripta, bordara-se de luzes cambiantes que desciam das altas esferas e foi escurecendo e continuou e a claridade naquele ambiente fechado, né? Ele continuou claro. As últimas notas do hino, eles pararam de cantar e aí entrou outra música. Olha que sincronia. Pararam de cantar e entrou um coro de vozes celestes. Olha que fantástico, né? E olha que símbolo de harmonia. Olha como agem com delicadeza os espíritos muito evoluídos. Eles cantaram, sintonizaram, tiveram um canto de submissão e quando eles pararam, um coro de vozes celestes se fez ouvir, partilhando das belezas trazidas pelo recolhimento e a oração. Havia um ambiente de soberba elevação, num ambiente de dor. Olha que comentário agora que segue. Paradoxo, quer dizer, dor e elevação, mas isso era perfeitamente compreensível às almas portadoras do conhecimento racional. Essa palavra é bonita para Eurípides. Os troncos estavam posternados, quer dizer, eles ouviram aquilo ali, né? Baixaram-se, né? Baixaram o tronco e ficaram ouvindo aquelas vozes maravilhosas desconhecidas. E aí as vozes pararam. Primeiro as vozes dos essênios, depois as vozes celestes. Depois que as vozes pararam, outra voz, esta muito conhecida, se fez ouvir. Estavam de cabeça voltada para o solo. E aquela voz conhecida era a voz firme e pausada do ancião de Lisandro, que convocava os companheiros à luta, pois as lutas mal se iniciavam. Disse o Lisandro: não se perca um instante do tempo precioso na contemplação da carne, chamada aos processos de mudança inevitável. Olha que bonito! Marcos erguer a cabeça. Para quê, né? Tá, ele mesmo conta aqui. Queria certificar-se de onde vinha a voz e a identidade, né? De onde vinha a voz e quem era a identidade daquela voz, né? Nosso querido Marcos, romano, objetivo, né? De uma inteligência belíssima, levanta e vê. Diz, tá vindo de onde isso? Lisandro encontrava-se mais vivo do que nunca, fulgurante na esplendência da nova roupagem. Estamos falando aqui do perispírito. O ancião já conhecia, né, o discípulo amado, aproximara-se vagarosamente do companheiro querido e concluiu acariciando de leve, com as mãos luminosas, a cabeça do moço. Quer dizer, ele olhou, viu o Lisandro, Lisandro veio e fez um carinho, né, na cabeça do Marcos. Isso é que é um enterro legal, né? Esse, quem sabe a gente um dia participa de um desse, né? O morto vem, tem a voz, tem o cântico de vozes espirituais, depois tem a voz, né, do falecido, e depois o falecido se materializa e consola, passando a mão na cabeça do discípulo amado. E aí o que é que ele diz? Entregai meu corpo aos cuidados do generoso pastor, que se aproxima do santuário com o seu rebanho. E aí o pastor, né, era um jovem pastor. Mas pastor também aí é o símbolo do Cristo, né? O pastor, né, nós o rebanho. Ele fará o necessário. Sigam todos adiante. A obra mal desponta e não deve sofrer atrasos. A grande estrela espera por nós.
seguirei convosco até o último dia. E depois, a voz amada prossegue, depois de uma ligeira pausa. E não estaremos sós. Grupos luminosos, equipes avançadas no bem, mobilizam-se para a grande tarefa. Quando ele fala isso, uma imensa chuvas de luz despende-se do teto, com uma afirmação soberba das palavras de Lisandro. E aí ele vai descrever, continua, camadas esbranquiçadas, Quem sabe o que é ectoplasma sabe o que é isso, cintilantes. E aí a gente está falando de um ectoplasma de qualidade excepcional. Sacudiam-se e ouvia-se o som de invisível orquestra, semelhando-se à cascata que rumorejava no dorso da montanha. Acostumados ao silêncio das coisas puras, aqueles essênios de ouvidos disciplinados registraram novamente o cântico das alturas. Os louvores sublimes atestavam a presença de espíritos superiores. Bem, amigos, não precisa muito comentário, Os fenômenos mediúnicos. Vamos trabalhá-los no nosso curso, fenômenos como esse, que ainda não conhece, vá no nosso curso e vá acompanhando que a gente vai estudar passo a passo como esses fenômenos mediúnicos acontecem. Vamos destacar aqui a informação mais preciosa, quer dizer, o suporte espiritual imenso que é dado aos espíritos superiores às tarefas do Cristo. Por isso não precisamos de grandes estruturas exteriores, precisamos de corações educados. Você não precisa, meu amigo, construir um centro espírita para 1000 pessoas, mas nós precisamos construir um centro espírita no nosso coração capaz de amar e, portanto, abrigar mais de 1000 pessoas. Essa é a mensagem, que nós recebemos aí dos nossos queridos irmãos essênios, verdadeiros cristãos, esses os cristãos da primeiríssima hora. Bem, nos despedimos, espero que as reflexões tenham sido válidas, Vamos abrir, como sempre, o nosso Evangelho ao acaso para nos preparar para a nossa mensagem final, do grupo de hoje. Caiu aqui aberto ao acaso, capítulo 19, a fé transporta montanhas, Caiu bem no começo, poder da fé. Quando veio até o povo, o homem se aproximou dele, lançando-se-lhe de joelho aos pés, e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me cá esta criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, e a criança foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio, esse espírito necessitado? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vos digo em verdade, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Pai de amor e bondade, que tua misericórdia infinita toque os nossos corações, nos envolvendo em tua luz e em tua paz, para que o teu amor se faça vida em todos os instantes e em todo o nosso ser. Que assim seja. Paz em seus corações, amigos e irmãos em Cristo. Fé. Fé ante as dores da vida. Fé ante os embates necessários para a conquista de si mesmo. Fé
que dá a coragem de ação para que se extirpe da terra as loucas crenças do materialismo que desestrutura a organização social e a organização psíquica dos seres, porque a verdadeira sanidade funda-se na aceitação profunda da própria imortalidade, na existência de um Deus justo e eterno, e na certeza de que o amor é a força regeneradora mais poderosa do universo. Irmãos, caminhamos para o encerramento de nossos estudos, muito em breve. Falamos o que aprendestes com Eurípides Barçanufo, o jovem Marcos, ao refletir sobre sua vida, ao ver a sua busca pela vitória espiritual dele e da humanidade. O que estáis dispostos a fazer, caro irmão em Cristo? Sejamos nós aqueles que hoje, na última etapa do processo de regeneração da Terra, estejamos mais do que nunca dispostos ao trabalho do bem. Sejamos nós aquele que, esquecendo o egoísmo excessivo, a vaidade exacerbada, nos prostremos em espírito e aceitemos as dores da vida com as mãos ocupadas no bem, com o coração submisso ao mais alto e com a mente voltada para o Mestre de Nazaré. Que seja o exemplo de Marcos, que seja a luminosa aparição de Lisandro, não apenas um evento do passado longínquo, mas o exemplo para ser seguido ante o enfrentamento da dor. Deus nunca deixa sem consolo o coração que humildemente se submete às suas leis. Deus nunca deixa sem amparo o coração que ante a dor não se imobiliza, não foge da tarefa a ser empreendida. Fazei, pois, como Marcos, aceitai a dor necessária, mas também tendes a fé no futuro, a fé que opera e a fé que cura as feridas íntimas e as feridas sociais, quando age em nome de Jesus. O tempo é de reflexão. Sombrio será o futuro daquele que, absorto nas loucuras materiais, não tem tempo para si mesmo, envolto apenas nas lutas do mundo e iludindo-se que o Cristo é atividade secundária. Luminosa será a experiência daquele que, como Marcos, com o coração dilacerado e numa cripta sombria, ao olhar o corpo do Mestre amado, eleva-se a Deus. Porque vos asseguro, a cripta se iluminará e o pastor virá em auxílio, e a missão será realizada e a paz verdadeira conquistada. Coragem, avante! Do alto Cristo nos olha e guia. Sejamos nós, hoje, os discípulos da verdade. Caibar.